2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 16. Nós vamos prosseguir na nossa meditação sobre a revelação de Deus, ou como Deus manifesta a sua glória, e precisamos ter temor ao Senhor. Como eu dizia, nós no próximo culto vamos falar sobre o julgamento de Deus, ou o juízo de Deus. Mas hoje eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse novo santuário que Deus escolheu, que somos nós. O lugar que Deus escolheu para habitar. Então, 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Você, querido, é santuário de Deus. Nós somos santuário, morada do Altíssimo. E como nós falamos, né, se você quiser, se você não assistiu as duas últimas mensagens, né, eu preguei na quarta-feira retrasada e nesse domingo passado, nós falamos que tudo aquilo que Deus faz, primeiramente, Ele estabelece uma ordem. E depois que Deus estabelece a sua ordem, Ele derrama a sua glória. Deus faz isso no tabernáculo, quando orienta Moisés a construir o tabernáculo da forma correta, e logo em seguida da construção do tabernáculo, da dedicação ao Senhor, o Senhor enche com a sua glória. Da mesma forma, no templo de Salomão, quando Salomão constrói o templo, e ele dedica o templo ao Senhor, a palavra de Deus diz que o templo fica cheio da glória de Deus, e de modo que os sacerdotes não podiam entrar para ministrar, tamanha era a presença do Senhor. Mais para frente nós vamos falar sobre a justiça de Deus, e vamos ver que a justiça de Deus ela é proporcional à revelação da glória. Ou seja, quanto mais glória, quanto mais próximo eu estou da glória de Deus, mais rápida e intensa é a justiça de Deus. Mas aqui nós vamos ver que Deus não habita em santuários, em construções humanas, em templos feitos por mãos humanas. Em outras palavras, Deus escolheu um novo templo para habitar. Deus se mudou. Deus estava procurando, talvez, nos classificados. Não sei se você já teve a oportunidade de procurar uma casa, um apartamento. Às vezes é uma luta. Você não encontra do jeito que você quer, nas condições que você quer, naquilo que você pode pagar. E Deus estava procurando o santuário. E o lugar que Deus escolheu para habitar é o nosso coração. O lugar que Deus escolheu, meu querido, é o teu coração. O teu coração é o alvo de Deus. É o alvo da morada de Deus. Deus desejou morar no coração do homem. Mas mais uma vez, querido, para Deus habitar o coração do homem, Deus precisava que se estabelecesse o quê? A sua ordem. Porque Deus não manifesta a sua glória sem ordem. Deus precisava que essa ordem se manifestasse. E para que essa ordem se manifestasse na nossa vida, um homem foi responsável por preparar o caminho do Senhor. A Bíblia diz que esse homem se chamava João o Batista, aquele que batizava. Lucas capítulo 1, no verso 16 e 13, diz que a missão, ou seja, o ministério de João Batista compreendia em converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, ou seja, para habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, a função de João Batista era habilitar um povo preparado para seguir ao Senhor. Habilitar, ou seja, ele foi responsável por colocar ordem. Assim como os artesãos, lembra lá,
do Antigo Testamento, que o Espírito Santo ungiu homens para que eles construíssem tabernáculos. O Espírito Santo capacitou homens para que eles soubessem trabalhar com os utensílios de ouro, com os utensílios do tabernáculo, construir tudo aquilo que era bonito. O Espírito capacitou João Batista. João Batista foi capacitado por Deus para preparar o templo que não era fruto de mãos humanas, que não era criado por mãos de homens. Então Deus usou a vida de João Batista para preparar o caminho do Senhor. Ele foi ungido por Deus para construir esse templo, para preparar esse templo. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, no versos 3 e 5, a palavra de Deus vai dizer a respeito de João Batista que ele era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E daí vemos qual era a função dele, o que ele deveria fazer. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. A missão de João Batista era preparar o caminho para que a glória do Senhor se manifestasse. Para que a glória do Senhor viesse sobre os nossos corações. Mas entenda esse texto de Isaías 40. Esse texto fala de montes e outeiros que precisavam ser aplanados, de caminhos tortuosos que precisavam ser retificados. Entenda que o texto não está falando de um caminho físico, de montes físicos, mas está falando do caminho do homem. O homem que se colocava em oposição a Deus, ele precisava ter os seus caminhos nivelados. Ele precisava ter os seus caminhos tortuosos agora retificados. Em outras palavras, o orgulho precisava ser rebaixado. Em outras palavras, a irreverência precisava cair por terra. O caminho da mentira, o caminho tortuoso, precisava ser deixado de lado. O caminho daqueles que não obedecem à voz de Deus precisava agora ser nivelado. E a forma que Deus usa João Batista é levantando ele no deserto para pregar o quê? Arrependimento. E o arrependimento foi a forma de Deus de fazer com que os nossos corações fossem nivelados. Entenda, João Batista não foi levantado para pregar as cidades. João Batista não foi levantado para pregar as nações. João Batista não foi levantado para pregar para o mundo, mas João Batista foi chamado para pregar para a igreja. A mensagem dele era para os religiosos, era para aqueles que criam em Deus. Era para os homens que frequentavam a sinagoga. Era para os homens, que estavam inconscientes nos seus corações de que neles havia pecado. Eles se achavam santos. João Batista então aparece no deserto pregando arrependimento. Vocês estão na sinagoga, vocês estão no lugar santo, mas o coração de vocês precisa se arrepender. Vocês estão na casa de Deus, vocês estão no lugar de oração, vocês estão no lugar de louvor a Deus, mas o coração de vocês está distante de Deus. E João Batista diz: olha, o machado está posto à raiz das árvores, se você não se converter, meu filho, a tua hora vai chegar. Aleluia. Essa era a mensagem de João. João trouxe luz aos erros dos anciãos daquela época. Ele revelou, ele mostrou que as orações daqueles homens não passavam de fórmulas. Sabe, aqueles papéis que te dão, tem uma raiva disso, irmão. Aqueles papéis com oração pronta para você fazer. As orações daqueles homens eram fórmulas prontas. É como uma receita de bolo que você tem que seguir aquela fórmula, senão não dá certo. João Batista chegou para combater isso. Ele mostrou esse erro. Falou a respeito do dízimo que lemos aqui em Mateus, no capítulo 23, no verso 23. Que enquanto os fariseus, os escribas,
Eles roubavam dos pobres, roubavam daqueles que eram necessitados, eles davam o dízimo e oferta, achando que eles estavam agradando a Deus. João Batista foi levantado para aplanar o caminho, preparar o caminho para o Senhor. E aquelas pessoas foram batizadas. Ou seja, quando João Batista terminou o seu trabalho, quando o trabalho de João Batista terminou, Jesus vem, então prepara agora o homem para o caminho reto da humildade. Jesus chega e prepara agora o lugar para que o Espírito pudesse habitar. Aleluia, Jesus. Quem recebeu o ministério de João Batista estava pronto para receber Jesus. Mas quem rejeitou o ministério de João Batista também rejeitou o ministério do Senhor Jesus. Rejeitou a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que era Jesus. A pedra principal de esquina. Queridos, quando Salomão ofereceu o templo, dedicou o templo ao Senhor, nós vamos ver lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, depois você pode ler os versos de 4 a 6, que foram oferecidos 22 mil bois e 120 mil ovelhas em dedicação no templo. E a Bíblia diz que depois de todo esse sacrifício, de tudo isso que foi feito, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Nesse evento, não foi necessário matar um boi, não foi necessário matar uma ovelha, foi necessário matar um cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus sozinho foi suficiente para que a glória de Deus viesse. Jesus sozinho foi suficiente para que a glória de Deus se revelasse. E quando Jesus, então, foi morto na cruz do Calvário, o texto vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Em outras palavras, Deus se mudou. Deus não habitava mais no templo. Deus já não estava mais lá. Deus agora estava pronto para habitar o coração do homem. Em outras palavras, não. O coração do homem que agora poderia estar pronto para a habitação de Deus. O coração do homem já havia sido agora preparado para ser morada de Deus. Oh, aleluia. A glória de Deus nunca mais seria revelada ou apareceria num edifício, numa construção. Agora a glória de Deus se revelaria no nosso coração. A glória de Deus agora se revelaria na nossa vida. Aleluia, Jesus. No templo onde Deus sempre desejou habitar. Deus sempre desejou habitar o teu coração. Deus sempre desejou habitar a sua vida. Lemos então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que eles estavam reunidos concordemente no mesmo lugar. Entenda bem essa palavra. Eles estavam reunidos concordemente, eles estavam em concordância naquele lugar. Mas talvez uma coisa nós tenhamos deixado escapar. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 4, quando o Senhor Deus, Jesus diz para aqueles homens, olha, ficai, permanecei em Jerusalém. Era a ordem de Deus. A ordem de Jesus é fica no lugar. Fica naquela posição. Porque a glória do Senhor vai vir. A glória do Senhor vai chegar. Eu vou habitar essa casa. Eu vou entrar nessa casa. Mas o que é curioso é que você lê lá em Atos, no capítulo 1, no verso 15, que haviam quantas pessoas naquele lugar? 120 pessoas. 120 estavam reunidos concordemente no mesmo lugar quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Mas quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 6, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Jesus apareceu a 500 pessoas. Percebe a matemática caindo? Quantos
não foram curados por Jesus? Quantos não foram tocados por Jesus? Quantas pessoas não foram influenciadas pelo ministério de Jesus? Jesus se revelou ressurreto a mais de 500 de pessoas, milhares de pessoas foram ministradas, mas quando o Espírito desceu à igreja só tinha 120 reunidos. Milhares, 500, 120. A matemática decrescente. O número de seguidores de Jesus estava caindo. Jesus não estava mais sendo o bambambam nas redes sociais. Estava perdendo seguidores. Quando a gente está ganhando, é muito bom, queridos. Mas Jesus estava perdendo seguidores. Eu pergunto, querido, será? O que aconteceu com todos aqueles seguidores de Jesus? Com os 500 que viram a ressurreição de Jesus? Aqueles que viram e que Jesus disse, olha, ficai e permanecei em Jerusalém. Eu posso imaginar esses homens reunidos. Não sei se você já participou de culto que é assim. O culto começa cheio, de repente o horário se estende e começa a sair gente. De repente um irmão se levanta, eu tenho um compromisso, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho uma coisa muito importante para realizar. É por isso que o Senhor Jesus disse que para sermos seguidores dele, nós precisamos calcular o custo de sermos servos. Porque seguir a Jesus não tem preço, mas tem custo. E qual é o custo de seguir Jesus? São as nossas vidas. Porque João, ele pregava o batismo, a imersão, ou seja, uma mudança radical de vida. Essa mudança radical de vida, ela precisa fazer parte de nós. Nós precisamos renunciar a tudo para seguir Jesus. Aquele que quer seguir a Jesus deve deixar tudo, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Cruz fala de renúncia, cruz fala de dor, cruz fala de colocar as prioridades de Deus acima das nossas. Cruz fala disso, queridos. Aleluia. Aqueles homens então estavam reunidos naquele lugar. E muitos começaram a sair, mas no final 120 permaneceram. E aqueles que permaneceram, que colocaram os interesses de Deus acima dos seus próprios interesses, esses homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram morada do Espírito. E a Bíblia diz que esses homens, quando eles receberam a presença do Espírito Santo, eles não saíram na rua normalmente, mas a Bíblia diz que eles começaram a andar meio que cambaleando. Cambaleantes. Porque pensaram que eles estavam embriagados. Tamanha era a glória do Senhor na vida deles. A partir daí, queridos, a igreja começou a multiplicar. A igreja começou a crescer. A primeira mensagem, 5.000. De repente começaram-se a pregar a curas, milagres, maravilhas. E essa igreja que estava caindo, decrescendo, começou a florescer, a crescer. Não havia programações. Eles estavam reunidos ali, não esperavam. Não tinha um calendário da hora em que Jesus chegaria, da hora em que o Espírito Santo se revelaria. Não tinha horário para o culto começar e para o culto acabar. Não tinha uma preparação com ministros ensaiando para que Deus se manifestasse. Não tinha estrutura, não tinha ar-condicionado, não tinha festival. Não tinha festival de sorvete, não tinha cantina, irmã. Mas tinha a presença de Deus.
De modo, querido, que podemos não ter nada, mas se tivermos a presença de Deus, nós temos tudo. Podemos estar num lugar distante, num lugar pobre, num lugar onde as pessoas não têm condições financeiras, mas têm presença de Deus. Da mesma forma, podemos estar num grande santuário, num lugar belíssimo, como o Templo de Salomão, e Deus já não está mais lá. Porque Deus escolheu habitar no teu coração. Deus escolheu habitar a minha vida, querido. O que fez a igreja crescer não foram as atividades da igreja. Não tinha panfleto naquela época. Não tinha carro de som para andar pela cidade avisando. Não tinha internet com notificação a respeito do horário do culto que ia acontecer. A única coisa que tinha era a presença de Deus. E o texto diz que conforme essa mensagem começou a se espalhar, o que havia acontecido ali começou a se espalhar. E as pessoas de outras cidades começaram a se aproximar daquele lugar para ver o que estava acontecendo. Em outra ocasião, quando os apóstolos foram presos e eles são libertos, a igreja ora, clama ao Senhor e o prédio treme. Há um grande estrondo que acontece. Aqueles momentos eram o momento do início da igreja, ou em outras palavras, era o início da manifestação de Deus, da glória de Deus sendo derramada na igreja. E muitas coisas aconteceram grandiosas. Nós vamos falar, mais à frente sobre Ananias e Safira, que são fulminados no momento em que eles mentem para o Espírito Santo. Pedro anda nas ruas, não é na rua do Catete, irmã, é em várias ruas. Pedro anda nas ruas e a sombra de Pedro começa a curar as pessoas. Era a glória de Deus. Hoje nós temos muita coisa. Hoje nós temos um som bonito, nós temos uma estrutura bonita. Mas onde está a glória de Deus? E é por isso que Deus precisa colocar as coisas em ordem para revelar a sua glória. E uma vez que Deus revela a sua glória, Deus não suporta irreverência. Deus não suporta irreverência. E às vezes nós estamos no culto, no lugar onde Deus fala, no lugar onde Deus se manifesta, com tanta irreverência. E nós estamos achando que Deus já não faz mais nada. Parece que estamos servindo ao Deus que se tornou ineficaz. Mas o mesmo Deus que fulminou Ananias e Safira é o Deus que está presente aqui hoje. O mesmo Deus que encheu a igreja com o Espírito Santo é o Deus que está presente aqui hoje. É o Deus que está aqui para ouvir a tua oração. É um Deus que não se esqueceu das suas promessas. Entenda uma coisa, o julgamento tardio não é a mesma coisa de não ter julgamento. Eu já estou entrando na outra mensagem, perdão. Mas às vezes a gente acha que porque Deus está demorando a julgar, que Deus não vai julgar. Às vezes a gente acha porque Deus está demorando a fazer uma coisa, que Deus não vai fazer. Não é assim. Deus tem a sua maneira de fazer. Às vezes nós olhamos o externo, queremos ver o aqui e agora. Queremos fazer alterações externas, enquanto o interior está precisando de reformas. E é por isso que o primeiro lugar que Deus quer reformar é o nosso coração. Porque é lá que Deus manifesta a sua glória. Tudo isso aqui vai cair, meu irmão.
Nada disso aqui vai ficar de pé. Mas nós estaremos com o Senhor. Aquilo que você construiu, a empresa que você se esforçou para construir, o diploma que você se esforçou para conquistar, a poupança que você está fazendo para os teus filhos, aquilo que você está se esforçando para manter, muitos estão desesperados para manter a sua saúde hoje, tudo isso vai ficar. Mas e a glória de Deus? Que cuidado nós temos tido com a glória de Deus que habita em nós? Eu esses dias pedi perdão ao Senhor. Perdão por todas as vezes que eu fui irreverente com Ele. Todas as vezes em que eu estava lendo a palavra santa de Deus, e por qualquer motivo eu me irei, por exemplo. Não sei se você tem filho. Mas às vezes você está concentrado, está querendo fazer uma coisa, e o filho quer fazer outra. E às vezes a gente fica bravo, a gente se ira. E eu estou diante da santa palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos aqui no culto? Espera aí, irmão, vou subir de novo. Espera aí, perdão. Perdão, Paulo. Quantas vezes nós estamos aqui no culto e nós estamos ouvindo os louvores, estamos ouvindo a palavra, ou a palavra de Deus está sendo pregada, mas nós estamos preocupados com o que está acontecendo no WhatsApp, estamos preocupados com o que está ocorrendo nas redes sociais, a nossa cabeça está longe de Deus. Mas, pastor, a salvação, né, aquilo que Deus faz na nossa vida, ela é gratuita. Né? A Bíblia diz que Deus nos dá de graça o dom da salvação, e é verdade. Mas entenda que nós precisamos reter a nossa salvação. Nós precisamos guardar a nossa salvação. Mateus capítulo 10, no verso 22, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Apesar de Deus ter nos presenteado com a salvação, nós precisamos proteger o presente. Porque é um presente de Deus. Existem ladrões. Podemos perder. Por isso nós precisamos proteger aquilo que Deus nos dá. Aqueles homens deixaram seus sonhos, suas ambições, seus objetivos, suas metas. Eles tinham o mesmo propósito, o mesmo espírito. O que Deus está falando para a gente, queridos, é que se queremos ter o mesmo espírito, nós também, para esse ano de 2021, que é um ano, toda virada de ano nós fazemos metas, planos, tiramos projetos do papel, e talvez o que Deus quer, o que Deus deseja, é que a gente pergunte para Ele quais são os planos que Ele tem para nós. Não sei se você já pediu para Deus, quais são os teus planos para mim esse ano? Talvez em 2020 você tenha feito metas mirabolantes e foi surpreendido pelo coronavírus. Você disse, nada do que eu planejei foi possível. Por que você não experimenta, então, deixar Deus planejar para você? Por que você não experimenta, então, entregar tudo nas mãos de Deus? E deixar Ele fazer na sua vida? Deus revelou uma porção da sua glória naquela igreja. Deus revelou o seu poder.
A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, no verso 43, que eles tinham tudo em comum e em cada alma havia temor. Não sei se eu já falei isso, mas o medo é diferente de temor. O medo nos afasta de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tiveram medo de Deus. E por ter medo, eles se esconderam. O medo nos faz nos esconder de Deus, fugir de Deus. Mas o temor nos aproxima de Deus. O temor nos faz considerar o que Deus está fazendo. O temor nos faz entender que quando nós estamos sozinhos dentro de casa, Deus está conosco. O temor nos faz entender que quando nós estamos de frente para o computador, Deus também está vendo o que eu estou vendo. O temor a Deus me faz compreender que Deus está comigo, ainda que a igreja não esteja vendo, ainda que o pastor não esteja vendo, ainda que nenhum irmão crente esteja vendo. Eu estou falando isso porque antigamente tinha as irmãzinhas que eram fiscal na igreja. Tem irmão que não é desse tempo. Mas num tempo que não se podia nem jogar futebol, tinha uma irmã que ela ficava ali, ó, olhando o campo de futebol para ver se o irmão não estava pecando. Mas entenda, queridos, é que o temor a Deus nos faz compreender que Deus sempre está presente conosco. Deus está lá no teu quarto. Deus está lá quando você está junto com o teu marido, quando você está discutindo, quando você está brigando. Deus está vendo tudo que você está fazendo. Deus está vendo quando você tenta roubar. Deus está vendo quando você tenta trapacear, se dar bem em cima dos outros. Deus está vendo tudo isso. E não adianta a gente estar diante de Deus fazendo todas essas coisas e depois chegar na casa do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui a minha oferta. Eis aqui o meu dízimo. Eis aqui, Senhor, a minha adoração. Se nós temos feito tudo o que desagrada a Deus, se nós temos feito tudo o que nos afasta de Deus, é por isso que o meu convite nessa noite, querido, é para que a gente abra mão dos nossos planos. Lembra aquele louvor antigo? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Veja, nós precisamos abrir mão dos nossos planos. Não estou querendo dizer que você não tem que sonhar, que você não tem que ter plano nenhum, não. Mas dos nossos planos pessoais e egoístas. Sabe aquele plano que a gente quer ter, aquele carrão só para ter? Não, porque Deus tem que satisfazer o desejo do meu coração. A gente usa até versículo bíblico. Só para a gente mostrar para todo mundo que nós estamos por cima da carne seca. Aquele emprego maravilhoso que a gente ganha bem. Só para a gente ostentar o nosso poder financeiro. Sem compromisso nenhum com a obra de Deus, sem compromisso nenhum em compromisso com a obra de Cristo. Sabe, a nossa irreverência. Por isso que esse ano, nesse último culto, meu irmão, eu queria que a gente entregasse nas mãos de Deus os nossos planos, os nossos pensamentos. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a sua igreja. Deus sabe o que é melhor para a sua casa. Ele diz: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus já escolheu você. Deus já me escolheu. O que falta é eu escolher Deus no meu dia a dia. Deus já anda comigo. O que falta é eu ter consciência de que Deus está comigo. Deus já está comigo do meu lado todo o tempo.
que falta eu entender que Deus está ali. Falta eu entender nos meus encontros com amigos, nos meus encontros familiares, que Deus está presente. Que não adianta eu ser santo na igreja e quando eu estou com a minha família, eu fazer tudo o que me vem à cabeça e falar tudo o que me vem à boca. É por isso que nós precisamos da restauração, da ordem de Deus, para que a glória de Deus se manifeste nesse templo aqui. A mesma glória que encheu o templo de Salomão, que aqueles homens não podiam ficar de pé, é a glória que enche o teu coração. É a mesma glória, meu irmão. Às vezes a gente pensa assim, poxa, Deus já fez tanta coisa no passado, na minha vida. Deus já fez tantos milagres no passado. Meu irmão, isso é só uma gota diante daquilo que Deus pode fazer. É só uma gota diante daquilo que Deus quer realizar. Tiago fala, né, que existe essa primeira chuva, né, que a última chuva será maior. Em outras palavras, no tempo do fim, no tempo da vinda do Senhor, no tempo quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja, a manifestação, o avivamento, a glória de Deus vai ser derramada de forma muito mais intensa, com muito mais poder. É essa glória que Deus tem reservado para nós. Mas primeiro nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Eu quero fazer uma oração por nós. Cadê os meus abençoados? Antes de fazer essa oração, meu irmão, eu quero de coração agradecer aos nossos diáconos, os nossos irmãos da introdução, do louvor, os irmãos da mesa, todas as pessoas, até os irmãos da escolinha que ficaram aí esse ano, um tempo sem atividade. Mas agradecer, meu irmão, porque o que temos feito, né, até aqui tem sido feito com o esforço dos irmãos, com o sacrifício dos irmãos, e queremos fazer para o Senhor, queremos fazer para agradar a Deus. E eu creio, meu irmão, que quando fazemos para agradar a Deus, o Senhor se agrada de nós. E quando Deus se agrada, Ele manifesta o seu poder. Será que você pode ficar de pé? Eu queria que você colocasse os seus planos para 2021 diante de Deus. Você tem os seus planos. Às vezes a gente vem um pensamento no nosso coração. Eu tenho aprendido a não ignorar nenhum desses pensamentos. Que às vezes vem uma ideia louca assim na nossa cabeça. E a gente diz, isso é coisa doida, é da minha cabeça isso aí. E às vezes é Deus falando com a gente. E às vezes é Deus dando uma direção. Deus querendo mostrar alguma coisa para nós. Eu aprendi a não ignorar isso. Mas às vezes nós, ocultamente, o nosso coração humano e falho, pecador, a gente quer alguma coisa para a gente se dar bem. A gente quer manipular as situações para que no final a gente seja o vencedor. A gente seja o reconhecido, né? Aquele que esteja por cima. É sobre isso que eu quero que você coloque diante de Deus. O salmista diz, Senhor, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. O único que pode fazer isso, querido, é você e o Espírito Santo que conhece o teu coração. Ele sonda o teu coração. Meu primeiro carro, olha para cá antes da gente orar. Eu orei ao Senhor, a gente morava em Brasília. Em Brasília as coisas são difíceis, o transporte, o meio de transporte é difícil. Não tem ônibus como tem aqui no Rio de Janeiro. Na época não tinha Uber. Tinha o metrô. E o metrô funcionava só até 10 horas da noite.
E às vezes a gente ia no shopping, aí quando era igual aquela Rapunzel, né? Rapunzel não, como é que é? Cinderela. Quando estava perto das 10 horas, tinha que sair correndo do shopping para poder pegar um último metrô, para poder ir para casa. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der um carro, Senhor, esse carro vai ser usado para a Tua glória. Aí Deus não sabia nem dirigir, irmãos. Olha o testemunho. Aprendi a dirigir, comprei o carro. Aí um dia eu estava lá na frente da igreja. E veio um rapaz, né, que pediu oração, todo sujo. Precisava que levasse esse irmão na rodoviária. Eu falei, rapaz, esse cara vai sujar meu carro todo, vai ficar o carro fedendo. Aí veio o Espírito Santo e falou comigo, não era para minha glória esse carro? Você não pediu, não era para fazer a minha vontade? E eu levei o irmão na rodoviária. Meu irmão, se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai te honrar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque não sabemos, muitas vezes, como escolher. Não sabemos pedir como convém. Mas o Teu Santo Espírito nos ajuda, nos ensina. Talvez muitos ao nosso lado tenham desanimado, tenham caído, tenham fraquejado. Estejam, meu Pai, achando que o Senhor esqueceu deles. Mas nós estamos reunidos aqui. E cada um de nós aqui tem um desejo no coração. Mas nós sabemos, Pai, que precisamos abrir mão dos nossos planos, das nossas vontades, para que o Senhor se manifeste na nossa vida. Por isso nós colocamos diante do Teu altar todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas metas, aquilo que queremos, Pai. Nós submetemos, Pai, ao Teu Espírito, porque o Senhor é quem conhece o nosso coração. Se realmente estamos sendo sinceros contigo, ou se estamos buscando algo para a nossa própria glória. Se estamos buscando algo, Senhor Deus, para nos satisfazer, ou se estamos buscando para engrandecer o Teu nome. Pai, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós podemos ter uma grande empresa, nós podemos ter muitos projetos, nós podemos fazer muitas coisas, Pai. Mas se essas coisas não engrandecerem o Teu nome, eu te peço, corta de nós. Tira da nossa vida. Tira esses desejos do nosso coração, Pai. E nos ajuda, Senhor, a buscar somente aquilo que Te agrada. Somente aquilo que vai nos ajudar a crescer como seres humanos, como servos de Deus, como pessoas que Te amam, Pai. Coisas que vão nos aproximar de Ti. Porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Sim, queremos ser grandes. Sim, queremos o melhor dessa terra, Pai. E sabemos que comeremos o melhor. Mas nós não queremos passar por cima de ninguém para isso. Nós não queremos humilhar as pessoas para isso. Nós não queremos, meu Pai, ser, Deus, insubordinados. Não queremos, meu Deus, sermos desonestos, meu Pai, para conseguirmos alguma coisa. Toma tudo nas Tuas mãos. Toma a nossa vida no Teu altar, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Sai. Aleluia, Jesus. O que, se Deus pedisse de você, seria algo custoso para você entregar. Abraão foi chamado pai da fé, querido, porque ele entregou o seu próprio filho. Ele entregou aquilo que ele tinha de mais valioso. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando viu a situação que nós estávamos, Ele deu o seu bem mais precioso, o seu próprio filho. Talvez um dos bens mais preciosos que nós temos hoje seja o nosso tempo.
E nós temos gasto o nosso tempo de diversas formas. Nós nos dedicamos ao trabalho, nos dedicamos à família, nos dedicamos a uma profissão, a estudar. Mas quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Quanto tempo nós temos dedicado ao nosso relacionamento com Deus? Senhor, em nome de Jesus, abrimos mão, cantamos aqui, que abrimos mão de tudo para Te servir. Os discípulos abriram mão de um futuro, abriram mão, Pai, de uma série de coisas para serem chamados de filhos, de discípulos, de seguidores de Jesus. E nós estamos aqui porque queremos Te seguir, ó Espírito. Colocamos a nossa vida à Tua disposição, Senhor. Colocamos a igreja à Tua disposição. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a Tua noiva. A noiva que o Senhor está preparando, está ataviando, está adornando para se encontrar contigo, Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. O meu pode se frustrar. A minha ideia pode se frustrar. Mas o do Senhor não. Queremos Te pedir, Senhor, cumpre em nós os Teus planos. Cumpre no nosso futuro os Teus planos, Pai. Eu quero apresentar, Senhor, o trabalho, o esforço de cada irmão que está aqui, Senhor. Porque cada um tem um desejo no coração. Cumpre, Pai, a Tua vontade na vida dele, cumpre a Tua vontade na vida dela. Muitos acham, Senhor, eu já estou velho para tal atividade. Meu Deus, mas o Senhor é quem renova as forças do cansado, daquele que não tem nenhum vigor. É o Senhor que nos enche de um novo ânimo, de uma nova força, que revigora a nossa alma, que nos reveste, Senhor, de autoridade e poder. É o Senhor quem nos renova, quem nos dá vida, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Começa a transmitir os Teus pensamentos aos nossos pensamentos. Não conseguimos compreender, não conseguimos entender por qual caminho o Senhor quer nos levar. Mas sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos. Que os Teus pensamentos são maiores e mais profundos que os nossos, Senhor. Ah, Senhor. Oh, meu Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Queremos Te ver, Senhor. Queremos ver a Tua mão, Senhor, na nossa vida. Queremos sentir o Teu tocar, Senhor, no espírito de cada um, Pai. Ah, Deus! Quantas vezes ficamos preocupados com o número? Quantas vezes ficamos preocupados com quantidade? Ah, Senhor! Quantas vezes ficamos preocupados com o melhor som, com a melhor música, com o melhor instrumento? Ah, Senhor! Nos preocupamos, Pai, com os melhores que nós temos, Pai. Queremos ter as melhores coisas. Mas não nos preocupamos com a Tua manifestação. Ah, Deus, não nos preocupamos se o Senhor está presente. Se o Senhor está ouvindo, se o Senhor está, Pai, respondendo. Larabia subinai. Recalabaçou viarai. Lebiande covinaraçou. Todas as vezes que Deus fala contigo, meu irmão, não é para te assustar, não é para te pôr medo, mas é para te causar temor no coração, para você se aproximar dEle,
para você ouvir a sua voz. Ricabe andani obinari sou yarai. Porque Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que você foi formado do pó. Ele soprou em você o seu Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos enche, que nos renova, que nos transforma. O Espírito de Deus que faz com que ossos secos se transformem num exército. É o mesmo Espírito que está aqui. É o mesmo Espírito que fala contigo. Alabaçouricai minou-se. Ah, Senhor. Marandaçou. Nós vamos encerrar, querido. Essa semana teve um irmão que completou mais um ano de vida aí. Nós não oramos por ele. Eu quero orar pela vida do Lúcio, está aqui. Quero orar pela vida dele. Completou 20 anos, né, Lúcio? Queria que você estendesse a sua mão para cá, para nós abençoarmos a vida do Lúcio. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Deus, que está aqui dedicando tempo, talento, disposição para estar na tua casa. Meu Deus, te pedimos que abençoe. O Senhor abençoe não só o ministério dele, mas que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, os seus pais, a sua esposa. Abençoe o seu trabalho, Senhor. Tudo aquilo que ele tem construído. Senhor, que as tuas mãos, Pai, estabeleçam um selo de unção, Pai. Para que aqueles que olhem, Senhor, para o trabalho do teu filho, não vejam somente o esforço dele, mas vejam algo mais. E esse algo mais é a tua presença. Toma, meu Pai, a vida dele nas tuas mãos, porque o futuro dele pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Meu irmão, eu quero orar por você, para nós encerrarmos. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir sobre o coração do meu irmão, que o Senhor esteja mostrando um caminho bom para ele, um caminho novo, uma possibilidade nova que ele ainda não viu, porque o Senhor habita aí, Senhor, dentro do coração dele. É nesse lugar o teu novo santuário, é nesse lugar, Senhor, que o Senhor revela e fala. Por isso eu te peço, Senhor, fala, Senhor, com meu irmão nessa noite. Fala com ele, Pai. Fala com ela. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? E nos dá uma semana abençoada. Nos dá uma semana de renovo. Uma semana de transformação, Pai. Pai, que esse ano de 2021 seja diferente. Seja um ano de avivamento. Um ano de resposta. Um ano de milagre na nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, querido. Próximo domingo nós vamos falar sobre julgamento. Uma mensagem que pode não parecer boa, mas é uma mensagem de Deus para você. Convido você a estar conosco, trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.